Mas antes de se reunir com os governadores, minha gente, Lula tem um encontro que é a primeira reunião ministerial amanhã, sexta-feira. Um dos assuntos deve ser o pedido aí de um melhor alinhamento entre os ministros. Vamos conversar então direto de Brasília com Basília Rodrigues e Uribe. Gustavo, Uribe, saudade de falar com você sempre. Uribe, eu vim no Natal pessoalmente até e agora eu volto a ver vocês pela telinha. Muito bem-vindos, um bom dia. Quero começar com Basília porque, afinal de contas, esse alinhamento entre ministros é de extrema importância, porque a gente já viu o ministro falando que quer rever reforma trabalhista, outro ministro falando que não é nada disso. O que a gente pode esperar dessa reunião, Basília? Muito bem-vinda. Bem, muito bom dia, muito bem-vinda você por estar aqui de novo com a gente no Live CNN. Olha só, Muriel e a todo mundo que acompanha a gente, essa primeira reunião acontece em menos de uma semana de governo, está marcada para amanhã, sexta-feira, é porque apesar dos poucos dias, já foi possível ver alguns pontos de desgaste ou de futuras crises expostos para quem quisesse observar, né? Tanto o público interno que acompanha aqui a rotina, o cotidiano do governo, quanto a população de modo geral. Os ministros pensam diferente. Este é um dos pontos chaves ali da frente ampla. Só que agora é governo, não é mais candidato, não é mais tão somente formuladores de ideia. Tudo que o ministro fala evoca o que o governo pensa. O que agora a equipe de governo quer amanhã, na reunião de Lula e seus ministros, é que cara a cara o presidente peça um alinhamento dos ministros. Antes de anunciar propostas, isso tem que passar necessariamente pela Casa Civil. Cada um pode pensar de uma maneira diferente, mas falar pelo governo só mesmo antes de combinar com os russos, né, ou combinar com o Palácio do Planalto. Como você bem colocou, nesta semana já houve ali um curto-circuito entre o que pensa o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ao defender uma anti-reforma, ou seja, rever alguns aspectos das regras da reforma da Previdência, costurada no governo de Michel Temer, aprovada no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que disse não ter nenhuma dessas ideias em gestação. E opiniões há, mas construção mesmo para dentro do governo, propostas até aqui, nada. E isso amanhã o presidente, de acordo com ministros palacianos, com quem eu conversei hoje cedo, dirá aos seus subordinados. Um desses ministros palacianos me disse, Lula falará aos seus ministros o que ele quer de cada um. Então tem esse aspecto de deflagrar as crises, né? Não pode ser um ministro que traga crise para dentro do governo. E tem um outro aspecto interessante também, que é mais propositivo, de mostrar o trabalho. Então, o que Lula quer dos seus ministros? Quer o atingimento de metas já nos primeiros 100 dias de governo. Então, que eles possam mostrar trabalho já nesse início de governo. Mostrar trabalho e crise não, né, Uribe? Exatamente, aquela pressão básica, né, para mostrar trabalho nos primeiros 100 dias. Agora, Uribe, para a gente entender um pouquinho melhor, esse alinhamento, essa fala de Lula em busca de um alinhamento, vai ser possível mesmo ou vai ser só uma fala que os ministros vão ouvir? Porque tem muito ministro aí que não é novo na esplanada dos ministérios, por exemplo, que já sabem como é que funciona. Eles já sabem como funciona e já sabem, inclusive, que é necessário esse alinhamento. Ou seja, não é nenhuma novidade a fala de Lula que deve acontecer a partir de amanhã. Deve surtir um efeito realmente? Bom dia a todos, bom dia Muriel, bom dia Basília. O comentário da Basília me lembrou de uma frase que foi usada como slogan de Michel Temer: não reclame, trabalhe. É mais ou menos isso que Luiz Inácio Lula da Silva deve falar para a sua equipe. E por que é uma diversidade tão grande? Quem imaginaria ministro do PSOL na mesma equipe de ministro do DEM, que virou União Brasil? Então o que a gente tem são linhas completamente diferentes. É a tal da frente ampla. E na tal da frente ampla, cada um pensa de uma maneira. Só não pode discordar do presidente da República. Então vai ser essa puxadinha de orelha que Luiz Inácio Lula da Silva deve dar amanhã em sua equipe ministerial. Dar as metas, dar os horizontes, quais são as prioridades do governo.
para que eles tenham um discurso afinado. E aí a Basília Rodrigues também trouxe a segunda informação importante, um pacote. Lula quer mostrar serviço. Lula quer lançar um pacote nos 100 primeiros dias de governo para fazer uma cerimônia em abril, depois dos 100 dias, fazendo uma comparação do início de Jair Bolsonaro com o início de Luiz Inácio Lula da Silva. Mostrar serviço. E aí cada pasta deverá apresentar algumas medidas. Além disso, haverá uma apresentação de PowerPoint que deve ser conduzida por Rui Costa, novo ministro da Casa Civil, sobre o relatório que foi produzido pela equipe de transição. Quais são os pontos fracos da gestão passada? O que tem de melhorar? Onde estão as obras paradas? E aí a gente vai para a segunda reunião, que deve ser promovida no final deste mês, de Rui Costa e Luiz Inácio Lula da Silva, com os gestores estaduais, governadores do país. O governo quer relançar o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e para isso quer retomar obras paradas. É uma estratégia de marketing, empacotar algo que poderia ser feito de maneira diferente. Mas o PT sempre foi muito habilidoso nessa pauta positiva, nessa estratégia de marketing de lançar pacotes. Então é a primeira reunião para azeitar a máquina, afinar o discurso e cobrar. Já começar o ano cobrando da esplanada dos ministérios.